Olá, meu povo, bom dia. Um bom dia talvez para nós, mas para todas as mulheres que sofreram violência sexual, talvez não seja um bom dia. Eu venho aqui hoje como advogada criminalista e representante da comissão da OAB de Feira de Santana, representando as mulheres em defesa dos seus direitos. Então, hoje venho por meio deste ato aqui, através da internet, me manifestar sobre esse caso que eu totalmente repudio, o caso Mariana Ferri, em sua audiência de instrução criminal, que foi um palanque de humilhações e violações de direitos, inclusive direitos das mulheres, no que tange à honra de Mariana Ferri. Então, este caso não é um caso isolado. A nossa realidade brasileira está fundada em uma vitimização secundária, onde o caso de Mariana é mais uma prova da distância entre a aplicação da lei no papel e a aplicação da lei na prática, que é totalmente diferente. Os direitos das mulheres, infelizmente, vêm sendo a todo momento violados. Isso é uma realidade brasileira. A vitimização secundária, ou seja, a revitimização junto a órgãos públicos, é uma realidade em que nosso país vive e vem vivendo constantemente, onde existem profissionais que não são preparados para atender vítimas de violência doméstica, vítimas de violência de crimes sexuais, ou seja, não existe preparação para atendimento dessas mulheres, e é por isso que essas mulheres são revitimizadas. Além de sofrer o dano em si do crime, elas ainda são criminalizadas por participar daquela conduta que eles impõem como se ela fosse uma criminosa, como se ela fosse a culpada por aquele ato, sendo que ela é apenas uma vítima. Então, o caso de Mariana Ferri é uma prova da nossa realidade brasileira que foi exposto e foi divulgado, que na verdade, juridicamente falando, nem poderia ter sido divulgado, porque nós estamos tratando de um crime sexual que hoje no Brasil é totalmente sigiloso, ocorre em segredo de justiça. Não vou entrar no mérito do processo, porque a defesa ela pode alegar qualquer argumento, se basear em qualquer tese, mas jamais atacar a vítima ou testemunha para garantir uma vitória em sua tese de defesa criminal. Eu sou advogada criminalista e nunca atacaria, e nem se eu quisesse, pois o Código de Ética da OAB não me permitiria atacar a vítima e a testemunha para trazer vitória no processo penal. Então, para os senhores ficarem cientes que isso é inadmissível, ataque como ele fez com a jovem Mariana Ferri. O advogado não pode atacar, ainda mais trazendo sua imagem e sua honra totalmente violada. Isso jamais será permitido e eu repudio essa situação que aconteceu na audiência de instrução. Fora as omissões dos agentes envolvidos, o magistrado, como condutor da audiência, presidindo essa audiência, deveria caçar a palavra do advogado. Ele tem um poder para isso. O membro do Ministério Público, como órgão fiscalizador, em combate à defesa dos direitos, inclusive das mulheres, deveria se manifestar e interromper a audiência, pois estava se tratando já não mais de caso em tela criminal, e sim de fatos totalmente infundados e inadmissíveis. Aquela audiência foi um show de horrores. Mas enfim, sabemos que o nosso Brasil, a nossa realidade brasileira é nua e crua. Nós vivemos hoje, meus senhores, em um sistema penal totalmente seletivo, onde a dor que sofre no outro, ou seja, arrebenta no mais fraco. Então, o nosso Estado ainda, o Estado brasileiro ainda é uma máquina de moer pobre. Juridicamente falando, por vários questionamentos, eu li a sentença, alegações finais do Ministério Público. Inclusive, eu quero deixar claro que essas alegações finais existe uma falha totalmente
da parte do membro do Ministério Público por colocar questões, trazer teorias infundadas, trazendo a questão do estupro culposo como figurante naquele delito. Nós sabemos que no nosso Código Penal, eu faço conteúdo todos os dias aqui no meu Instagram e me senti no dever de trazer esse assunto para vocês. O estupro culposo não existe no nosso Código Penal brasileiro. Não existe nenhuma norma, tanto o artigo 213, que pune o estupro, quanto o 217-A, que fala acerca do estupro de vulnerável. O artigo 217-A também não admite a modalidade culposa. E nem o artigo 215, que é violação sexual mediante fraude, também não admite a modalidade culposa. Então, estamos aqui falando sobre assuntos jurídicos que foram trazidos no processo penal do caso Mariana Ferrer sem fundamentos para a absolvição do acusado. No meu ver, a sentença ainda tem outros olhos, pois, ao meu ver como advogada, não vejo configuração de erro de tipo, uma vez que, independente da vulnerabilidade da vítima, ela não querendo, existe o estupro. Não é não. Se ela não quis, independente se ela estava bêbada ou não, se ela tinha um caso com ele, se era namorada. E outra, está bem claro no processo que a capacidade da vítima fora reduzida. Ou seja, ela se sentiu constrangida e com falta de percepção. A perícia constatou também que houve um problema no tempo que ela fez a prova pericial, porque o consumo alcoólico já não estava tão concentrado quanto no momento que deveria ser feito no ato. Entendeu? Então, esse caso é um caso que realmente leva a questionamentos jurídicos e que o advogado de defesa de Mariana deve sim, como ele fez, recorrer a essa sentença. Ao meu ver, ainda existirá muitos recursos pela frente nesse caso, até por questões que o processo agora está em repercussão nacional. E o Conselho Nacional da Advocacia, Advogadas do Brasil, já se manifestou para a apuração dos fatos em relação aos agentes envolvidos que foram omissos aos atos de humilhação e violação à honra e à imagem de Mariana Ferrer, e também a aplicação da penalização do advogado do caso, o advogado de defesa de Aranha. Então, já estão apurando todos os fatos. O Conselho Federal com certeza também vai se manifestar, da OAB, e estamos esperando também mais notícias para frente que com certeza serão positivas em relação a essa tamanha repercussão que hoje está com o processo de Mariana Ferrer. Então eu deixo aqui a minha nota de manifestação e mediante todos esses fatos eu quero conversar principalmente com você, mulher. Você que já passou por essa situação, você que já foi violentada sexualmente, ou você que já sofreu outro tipo de agressão e violou seu direito como mulher. Eu venho aqui conversar com vocês porque isso é muito importante, é muito perigoso esses precedentes favoráveis, mas continue denunciando, porque vocês estão encorajando todas as mulheres a fazerem essas denúncias. Tem muitos casos, assim como o de Mariana Ferrer, que são omissos na justiça, que não chegam nem a ser estatísticas, porque não chegaram a denúncia, não chegaram a uma discussão que deveria ter sido feita. Mas eu quero dizer a vocês que isso não justifica que ainda existe a palavra da vítima, ainda existe força num processo criminal, independente de provas produzidas. A palavra da vítima tem valor probatório suficiente para uma condenação, conforme súmula jurisprudencial do STJ e STF. Então, você, mulher,
Não se intimide com esses tipos de situações. Denuncie sim para que esses agressores paguem pelos seus atos. Como advogada criminalista, todo réu possui direito à ampla defesa e contraditório. Sim, possui. Mas a vítima sempre é vítima. A culpa não é sua. Certo? Eu quero que vocês entendam que a culpa nunca será da vítima. Então não se intimide com esse caso. Se encoraje ainda mais para trazer casos mais expostos. Nós estamos aqui para resguardar todos os seus direitos. Então continue lutando pelos seus direitos e faça cada um sua parte, nem que seja 1%. Uma hora a gente vai conseguir, sim. Vocês merecem respeito e dignidade. A vítima sofre muitas das vezes a revitimização, tanto junto à sociedade quanto junto a órgãos. Mas isso é um fato, é uma realidade que convivemos e devemos lutar contra isso, e não simplesmente cruzar os braços e fingir que nada aconteceu. Hoje acordamos em luto judicial por direitos violados, assim como aconteceu com o caso de Mariana Fé, acontece com milhares de brasileiras. Mais de 75% da população feminina é vítima de crimes sexuais todos os dias. Então, é difícil acreditar, mas não é difícil denunciar. Denuncie, você vai fazer diferença. Juntas quebraremos esse paradigma social. A culpa não é sua.